A aula de hoje nós falaremos sobre teoria da estimação e falaremos especificamente sobre as proporções binomiais. Então, como sumário da nossa aula, nós temos a inferência sobre proporções binomiais. Vamos fazer uma pequena introdução aqui sobre o tema. Vamos falar especificamente então do intervalo de confiança para o parâmetro P de uma binomial e o dimensionamento de amostras para esse caso. Então, como uma introdução ao nosso problema das inferências sobre proporções binomiais, como inferência nós temos teste de hipótese e estimação. Na aula de hoje falaremos especificamente sobre estimação. Existem muitas proporções que não são binomiais. Falaremos especificamente das proporções binomiais. E essas populações binomiais, em diferentes áreas do conhecimento, elas são muito importantes. O parâmetro os parâmetros dessa distribuição, da distribuição binomial, são o n, o p, e o n, em geral, é conhecido e determinado pelo pesquisador. Então, nós determinamos qual o tamanho da amostra, inclusive vai ser o tema da nossa aula, segunda parte dessa aula de hoje. O parâmetro p é, portanto, o alvo da inferência. Nós queremos conhecer, por exemplo, qual é a proporção de eleitores que votarão a favor de um determinado candidato, qual a proporção de plantas doentes numa região, ou de animais doentes numa região, ou numa plantação, proporção de flores de feijoeiro com cor roxa, e muitas outras proporções. São exemplos de populações binomiais. Ocorrência ou não de pragas e doenças, plantas infestadas por pragas, infectadas por micro-organismos, a ocorrência ou não de sementes contaminantes em um lote, a ocorrência ou não de sementes que germinam quando submetidas a um tratamento, entre outros exemplos possíveis. Muitos são os procedimentos de inferência sobre o parâmetro P encontrados na literatura. Nós vamos falar sobre alguns desses procedimentos. Vamos falar sobre o método exato e vamos falar sobre a aproximação normal pelo valor que ela possui no meio científico. Bom, então vamos direto para a parte de estimação que nos interessa nessa aula de hoje, que são os intervalos de confiança para o parâmetro P de uma binomial. Então, a binomial, como é que ela surge? A gente coleta indivíduos. As variáveis aleatórias x1, x2, xn são amostras aleatórias de n indivíduos. Esses indivíduos, vamos dar um exemplo de uma eleição. Então, o indivíduo 1 pode nos dizer que vai votar a favor de um candidato ou não, vai votar contra ele, em outro candidato. Então, nós temos essa variável x1, ela vai assumir o valor 1 se ele for votar no candidato de interesse e 0 caso contrário. A mesma coisa para x2. Ele vai votar no candidato de interesse, então é 1 ou não. O valor seria 0. Então, cada uma dessas n variáveis, cada um desses n elementos amostrados, eles possuem o valor 1 e 0, e a probabilidade de assumir o valor 1, que é votar no candidato, ela é constante, a probabilidade disso é constante e é dada pelo parâmetro P. Ou não. Então, a probabilidade de fracasso, não ocorrer o voto a favor daquele candidato, é 1 menos P. E se fosse o caso de doenças, então a planta está doente, aquela planta mostrada, x1, então valor 1, ou não doente, valor 0. Então, interessa nas plantas doentes. x2, planta está doente ou não, cuja probabilidade de sucesso nas N plantas amostradas é a mesma para todo mundo. P. Então, probabilidade de sucesso P, que é a proporção binomial da qual nós temos interesse. Essas variáveis aleatórias são independentes, a opinião de um indivíduo a favor de um candidato não interfere na opinião do outro. Então, é isso que a gente assume. Uma planta estar doente ou não interfere no resultado da planta seguinte estar doente ou estar infestada por uma praga ou não. Não interfere na outra planta estar infestada ou não. E assim por diante. Então, essas são variáveis aleatórias Bernoulli, com parâmetro P. Então, a gente faz uma amostra tamanho n, a soma dessas variáveis, a gente vai somar os valores 1 e 0. Então, quando a gente soma, o valor 0 não contribui nada para a soma, o valor 1 vai acrescentando uma unidade a cada
valor 1 encontrado, né, nas variáveis x1, x2, xn, de i variando de 1 a n. Então, a y, a variável resposta, representa o número de sucesso, o número de valores 1, ou seja, o número de vezes que o evento ocorreu nas n unidades amostrais realizadas. Então, é o número y, é o número de sucesso na amostra tamanho n realizada. Então, a gente sabe que a variável y tem distribuição binomial, que é só por curiosidade, a combinação de n, y e y, p elevado a y1 menos p elevado a n menos y, dá a probabilidade da variável y assumir um determinado valorzinho y1zinho. Então, combinação, repetindo aqui, combinação de n tomados y a y, minúsculo, p, probabilidade de sucesso elevado a y, menos p elevado a n menos y. Essa é a função de probabilidade da distribuição binomial. Então, aqui está o modelinho da distribuição binomial para a gente calcular probabilidades que a gente pulou nesse curso, por decorrência da situação atual. Então, a gente vai ter o n, a gente vai observar um valor para o y, a gente quer fazer inferência a respeito do parâmetro p desconhecido. Então, uma outra coisa que há confusão é que o sucesso do ponto que a gente deve observar é do ponto de vista estatístico e não do que do significado prático daquele resultado. Por exemplo, se a gente está interessado em plantas doentes, y, o número de plantas, ocorrer num elemento, um indivíduo doente, é sucesso. Sucesso por quê? Porque ocorreu o evento de interesse, que é a planta estar doente. O eleitor vai votar no candidato de interesse? Vai, então é sucesso. Se aquilo é bom ou ruim, do ponto de vista prático, não nos interessa. É sucesso da ocorrência do evento. Então, a proporção que nós estamos interessados, o parâmetro P, é a probabilidade de sucesso do ponto de vista estatístico. Se aquilo, do ponto de vista prático, é ruim ou bom, não nos interessa. Então, é a ocorrência do evento. E nós vamos contar quantas vezes aquele evento ocorreu em uma amostra tamanho n de variáveis aleatórias que a gente chama de Bernoulli. A resposta é 1, sucesso, ou 0, fracasso. Sucesso do evento, fracasso do evento. Se é bom ou ruim do aspecto prático, não nos interessa. Tá? Não é isso que está em jogo. Então, não é sucesso se essa planta estiver sadia. Sucesso é se votar no candidato que eu tenho interesse. Não, não é isso. Fixamos um candidato, vai votar naquele candidato, sucesso. Não vai votar, fracasso. Essa é a lógica. Assim, se o evento de interesse é observar doença em uma lavoura, o sucesso é observar uma planta doente, como eu acabei de falar. Se o evento de interesse é observar sementes contaminantes, o sucesso é a ocorrência de uma semente contaminante, ao se amostrar uma semente do lote, e não a semente ser daquela espécie que você está interessado. Não é isso. Isso aí é o sucesso do ponto de vista prático, que não é o evento de interesse que a gente está pesquisando. O valor yzinho, né, que a gente representa por letras minúsculas, é o valor da variável aleatória. De y representa a contagem de unidades do evento de interesse em uma amostra tamanho n. É o número de sucesso que ocorreu naquela amostra. Portanto, o número de plantas doentes ou o número de sementes contaminantes em uma amostra tamanho n, ou de n sementes, é a variável binomial de interesse. A inferência tem foco no P, na proporção de plantas da lavoura que está infectada, doente, ou na proporção de sementes contaminantes do lote, para usar esse exemplo, ou na proporção de eleitores favoráveis a um determinado candidato, como eu acabei de explicar. Bom, eu não vou mostrar como eu fiz nas outras aulas. Quem quiser consultar esses detalhes, está tudinho explicado, todos os detalhes estão explicados no meu livro de estatística básica da editora UFLA, segunda edição. Então, o intervalo de confiança exato, ele explora uma relação famosa entre a distribuição binomial, que é uma variável aleatória discreta, a variável aleatória que tem distribuição binomial discreta, com a distribuição f, que é uma outra variável aleatória, como a gente viu em distribuição de amostragem, mas só que contínua. Por incrível que pareça, existe uma relação exata entre as duas variáveis, a distribuição das duas variáveis aleatórias, mesmo que uma seja discreta e outra contínua, mas essa relação é exata. Explorando isso,
E escolhendo os quantis superiores, faltou a palavra superiores aqui, f alfa sobre 2 e f1 menos alfa sobre 2, é possível construir intervalos de confiança. Aqui eu fiz uma adaptação nas fórmulas para usar sempre os quantis superiores f alfa sobre 2 da distribuição f. Lembrando que a distribuição f, esses quantis, eles são dependentes de 2 graus de liberdade na f. O grau de liberdade do numerador da expressão, que a gente representa por Ni1, e o grau de liberdade do denominador da expressão, que é o Ni2. Então, nós temos aqui um intervalo de confiança exato para a proporção P. Então, nós podemos determinar um limite inferior desse intervalo com essa expressão que eu vou explicar já já, e um limite superior com essa outra parte aqui da expressão para o parâmetro P da distribuição binomial. Então, esse é o limite superior, e essa outra parte aqui, essa outra parte aqui, é mais difícil de marcar com a expressão aqui, essa outra parte aqui, ficou mais difícil, estou pegando um pedaço parênteses do colchete aqui, mas não importa. Então, essa outra parte aqui é o limite inferior desse intervalo. Então, como que a gente vai computar esses limites aqui? Bom, então a expressão parece complicada, ela é um pouquinho chatinha de calcular, mas não tem nada de complicado nessa expressão. Então, veja do que nós dependemos. Ó. Ela depende... De que depende essa expressão? Ela depende do n, ela depende do y. Quem que é o n? É o tamanho da amostra. Quem que é o y? O número de sucessos. Quantas pessoas falaram nos n? Se você pegou 100 indivíduos, quantos falaram que vão votar no candidato A? Das n plantas, das 100 plantas que você pegou n, quantas estão doentes? Das 100 sementes que você mostrou, quantas estão contaminadas? Então, são sementes contaminantes de outra espécie, que não aquela de interesse. Então, esse é o y. E depende de uma quantidade f aqui. E o resto que está aqui embaixo? Esse resto que está aqui embaixo, esses penduricários, que eu costumo brincar, né? Essas letrinhas dependuradas, elas são auxiliares. Então, esse alfa sobre 2... O alfa, se a gente escolhe um coeficiente de confiança, igual nós já vimos nas aulas anteriores, coeficiente de confiança 95, o alfa é 5%, então alfa sobre 2 seria 2,5%. Então, eu estou falando do quantio superior F, 2,5%. E o Ni1 e o Ni2 são os graus de liberdade. Ou para a gente consultar a tabela, está lá no final, as tabelas lá do final dos livros, no meu livro tem, né, essas tabelas de F, ou para usar um software como um aplicativo de celular para a gente obter esses valores da distribuição F. Então, alfa sobre 2, veja, o grau de liberdade desse F aqui, e do lado de cá a mesma coisa, do N, do Y e do F. O resto é só fazer essa continha aqui. Então, um limite inferior, o limite superior depois do ponto e vírgula que está aqui. Então, nós temos, para encontrar esse F, nós temos que encontrar, nesse caso aqui, um grau de liberdade 2n menos y mais 1. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra tamanho 5 plantas, duas delas estão doentes, então 5 menos 2 mais 1, então eu vou ter 5 menos 2, 3, mais 1, 4, 4 vezes 2, 8. Então, os graus de liberdade 1 do numerador é igual a 8, e 2 vezes 2 igual a 4, o grau de liberdade do denominador é igual a 4, 2 vezes y. Do lado de cá, né, vou consultar o quantio superior 2,5 da distribuição F numa tabela, graus de liberdade 2 mais 1, 3, vezes 2, 6. 6 por grau de liberdade do numerador. Então, esses penduricários é para achar esse valor. E esse valor multiplica y mais 1. Só isso. N menos y dividido por y mais 1 vezes f. Acha essa parte, soma com 1, divide 1 sobre o resultado que está aqui no denominador, tem um limite superior desse intervalo. Simples. E o grau de liberdade 2 é 5 menos 2, 3, vezes 2, 6. Então, um dos graus de liberdade é igual a 6. E o outro também igual a 6, nesse exemplinho aqui. Coincidiu. Então, os graus de liberdade, que estão aqui e aqui, servem para que nós encontremos os valores de F usando um software aplicativo ou
um software como o R, aplicativo como o Sysvar, ou aplicativo de celular, ou tabelas dos finais dos livros. Bom, vamos referenciar esse limite aqui, o PI, limite inferior para a proporção, PS, S de superior, então o limite superior do intervalo para a proporção, né, proporções binomiais. Então, F alfa sobre 2 é o quantio superior da distribuição F com graus de verdade N1 e N2, respectivamente. E cada uma dessas expressões, vocês podem anotar enquanto esse slide, parar esse slide nesse momento, anotar a expressão para vocês reproduzirem essa expressão, consultarem lá. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como consultar na tabela usando essa tabela eletronicamente usando o programa R, que já está com o link lá no campus virtual. Lá. Os graus de verdade desse quantio superior são diferentes nas expressões do limite inferior e superior, como nós vimos aqui, né? Então, tem uma pequena diferença aqui. Não é o mesmo valor de F, porque os graus de verdade são diferentes. O grau de verdade aqui é 2y mais 1 do numerador, e lá é 2n menos y mais 1. Aqui é 2 vezes n menos y, e lá é 2 vezes y. Agora, tem os casos especiais. Se o y for 0, dá graus de verdade aqui a 0. 2 vezes y, 2 vezes 0, 0. Então, nesse caso, é impossível consultar o f. Não existe f com 0 graus de verdade, seja numerador ou denominador. Portanto, a gente considera, se o y for 0, a gente não faz essa conta, substitui o limite inferior do intervalo por 0. Se por outro lado, e calcula o limite superior. Então, o intervalo é 0 e o valor que der nesse resultado aqui, com y igual a 0, nas expressões. Aqui dá certinho. 0 mais 1 dá 1. Vezes 2 dá 2 graus de verdade, e 5 menos 0 no exemplinho que eu estava usando, né? Se fosse 5, tamanho da amostra, e 0, sucesso. 5 menos 0 dá 5, vezes 2, 10. Então, o grau de verdade seria 2 e 10. Então, esse valor de F é possível de encontrar numa tabela, num software, mas esse não. Então, é 0 e o valor que der nessa conta aqui. Então, é só substituir por 5, por 0, e o valor de F encontrado na tabela, faz essa conta, tem um limite superior. E a outra condição que não pode ocorrer na prática, se ocorrer, a gente tem restrição como acontece com y igual a 0, é se o y não der igual a n. Ora, quando o y é igual a n, eu posso calcular essa expressão sem problemas, não dá esses problemas com graus de verdade 0, mas do lado de cá dá, ó, se o y for n menos n dá 0, vai ter graus de verdade 2 aqui igual a 0, 2 vezes 0 é 0. Então, não dá para determinar esse valor de f aqui, para substituir por um número, isso que está marcado aqui. Se não dá para substituir por um número, como é que nós fazemos? Então, o limite superior é considerado igual a 1, igual a 100%. E a gente calcula apenas o limite inferior. Aqui é índice I, foi uma falha aqui do slide. Então, o intervalo de confiança é computado, o inferior, mas o limite superior é considerado igual a 1. Então, são os dois casos. Se o y é igual a 0, põe 0 aqui e faz o cômputo aqui. Se o y é igual a n, põe 1 aqui e faz o cômputo só aqui nessa parte. E se os valores de y, que pode variar de 0 a n, tiver intermediário entre 0 e n, a gente faz as contas dos dois limites. Então, é assim que se usa essa expressão. E é bem simples, apesar de ter um pouquinho de trabalho para fazer essas contas aí. Esse intervalo de confiança 1, ele tem grande vantagem de ser exato. O que é um intervalo de confiança ser exato? Por um caso discreto, como é o caso da binomial, significa que a probabilidade de cobertura desse intervalo é de pelo menos 1 menos alfa. Pelo menos, se for o alfa for 5%, 95% dos intervalos aleatórios construídos com essas expressões em diferentes amostras da binomial, em diferentes amostras tamanho n da binomial, vão cobrir o verdadeiro P que eu desconheço. Vão conter o verdadeiro valor da proporção binomial que é desconhecido na população. Então, pelo menos 95%. Então, esse intervalo tem a vantagem de ser exato. Embora, se o n for pequeno, ele apresente grande comprimento. Ora, a binomial sofre disso aí mesmo. Mesmo usando a aproximação normal, se a amostra for pequena, os intervalos são muito amplos, indicando que o erro da estimação é grande.
Então não existe mágica com a estatística, principalmente para estimar proporções binomiais. Se a amostra for grande, os intervalos vão se estreitando em torno do parâmetro. E se as amostras forem muito pequenas, paga-se um preço de ter um intervalo muito amplo. Então, ninguém vai fazer uma pesquisa eleitoral, por exemplo, num país inteiro e amostrar 5 eleitores. Quem confiaria nessa pesquisa? Aí, se eu falar que a verdadeira proporção de eleitores para um candidato A específico, né, de interesse, está entre 2% e 98%, com pelo menos 95% de confiança, esse intervalo entre, né, limitados por 2% e 98%, não nos interessa em hipótese alguma, né, um intervalo com essa magnitude de comprimento. Então, ele é inútil, mas ninguém confiaria, por quê? Porque a amostra também é tamanho 5. Agora, se eu faço uma amostra tamanho 1068 e falo que a verdadeira proporção de eleitores a favor do candidato A é um valor com pelo menos 95% de confiança, entre 48 e 50 pontos percentuais, então isso já é bem razoável. A dificuldade para o uso rotineiro, sem um auxílio de computador, de um programa específico, é a necessidade de conhecer esses quantios superiores, as consultas das tabelas. Essas tabelas têm limitações quanto aos graus de verdade 1 e 2, que devem unir 1 e 2 das expressões lá, que devem ser consultados, grau de verdade numerador e denominador. Então, nos livros lá, a tabela 5 a 9 podem ser consultadas, mas às vezes não tem os graus de verdade e é preciso fazer o que a gente chama de interpolação, porque o grau de verdade que eu preciso não tem. Tem um valor abaixo dele, um valor acima, e eu preciso fazer uma regrinha de 3 para achar o valor intermediário, que é o grau de verdade que a fórmula me levou a ele, e a tabela não apresenta isso. São várias tabelas de F, porque existe uma tabela para cada quantio superior. Por exemplo, uma tabela para o 5%, uma para o 2,5%, uma tabela e assim por diante. Ou, se eu usar o R, programar R, eu posso usar o quantil da F, o comando QF, quantile F em inglês. Então, quantil da distribuição F, QF. Lembrando que eu quero uma área, por exemplo, 2,5%. No R, de novo, né, já falei isso em outras aulas, eu tenho que entrar com a área esquerda, de 0 até o ponto. No caso, a distribuição F não tem valor negativo, por isso que não vai de menos infinito até o ponto. Então, eu quero a área sobre a curva da distribuição F de 0 até aquele ponto. Então, 97,5, se o alfa for 5%. A área acima daquele ponto daquele quantil superior, é 2,5%. E a área abaixo é 97,5%. Então, tem que entrar com a área esquerda do ponto, do quantil que eu pretendo achar. Então, se o meu alfa lá, eu quero o quantil F, quantil superior F, índice alfa sobre 2, F 2,5%. Então, eu tenho que entrar com QF 97,5, 0,975, o grau de liberdade 1 e o grau de liberdade 2, que as fórmulas anteriores me levaram, que vão depender do N, que é o tamanho da amostra, e do número de sucesso. Quantos eleitores vão votar naquele candidato, quantas plantas doentes tem na minha amostra, quantas plantas com flor roxa tem no campo, quantos animais estão doentes naquela região, e assim por diante. Depende do problema em si que eu estiver trabalhando. E é só aplicar a formulinha da equação 1 aqui, ó. Os graus de verdade 1 e 2 para esse caso, e 1 e 2. Então, vou ter que usar 2 vezes o comando, calculo os graus de verdade aqui primeiro, vou lá, entro com 0,975, grau de liberdade 1, grau de liberdade 2, separados por vírgula, ele vai me dar um valor. Então, a dificuldade para fazer uso de tabelas é, como eu disse, a limitação dos valores, primeiro, de alfa, não tem muitas tabelas para diferentes alfas, dos graus de verdade 1 e 2 disponíveis, porque não tem todos, porque seria impossível. E o que não ocorre com o programa R, com o comando QF. Nós podemos utilizar ainda uma aproximação, e a melhor aproximação é a aproximação normal da binomial. Então, a gente pode usar a aproximação normal da binomial. Esses resultados para aproximação, eles são bons. Então, eu tenho um intervalo exato, que é esse que acabamos de ver. Agora, vamos ver um método alternativo, que é mais simples, porém é um método aproximado, não é exato. Então, aquela confiança,
Por que não é exato? Porque aquela confiança de pelo menos 95% no método exato, que o intervalo garante uma cobertura de pelo menos 95%, não vai ser garantido aqui. Então, em geral, a cobertura, a confiança real é menor que aquela que nós pré-definimos, que a gente chama de cobertura nominal, aquela que nós estamos declarando que o intervalo tem. E quando usamos uma teoria aproximada, um método aproximado, isso não vai ser garantido pela teoria aproximada. Mas quando que esses resultados se aproximam de um resultado exato? Quando os valores de n são grandes e quando o p aproxima de 50%. Se os valores de n são pequenos e os valores de p se afastam de meio, então a aproximação normal é precária. Ela não apresenta bons resultados, tá? Então, os resultados são precários, são ruins. Por quê? Quando o n é pequeno, tal. Por que nós vamos apresentar esse método aí, apesar de haver isso? Uma razão é a importância histórica e acadêmica. Todo livro de estatística apresenta isso aqui. Que eu me lembro nos livros mais modernos que eu já consultei, somente o meu livro de estatística básica que eu já vi essa expressão exata anterior apresentada. Então, muitos alunos vão ter contatos, ou se já tiveram contato, foi com essa aproximação. Um outro fator é como eu disse, além da importância histórica acadêmica, é essa apresentação em toda publicação didática que trata do binomial. Quase toda publicação didática tem a aproximação normal. Não se pode deixar de citar a grande qualidade da aproximação para grandes amostras, se o n é grande e o p é próximo de meio, como eu disse anteriormente. Se o p afasta de meio e se o n é pequeno, então essa aproximação normal é muito ruim. Então é preferível usar o intervalo exato. Então, vocês conheceram o intervalo exato e agora vamos conhecer o intervalo aproximado. Então, nós temos um estimador da proporção binomial desse parâmetro P, que é o P-chapéu. A gente usa esse chapeuzinho aqui, é um estimador desse P. Que estimador que é esse? Qual é a variável aleatória que está envolvida no estimador? É o número de sucesso na amostra sobre o tamanho da amostra. Quantos eleitores vão votar no candidato A? Sobre o tamanho da amostra, me dá uma estimativa dessa proporção. Por exemplo, 80 pessoas de 100 pessoas, fiz uma amostra com 100 pessoas, 80 falaram que vão votar no candidato A. Então, a estimativa dessa proporção real aqui, que eu fiz uma amostra apenas de 100 pessoas e não de toda a população, é 80 sobre 100, 0,8. Então, o P-chapéu igual a 0,8 é uma estimativa de P. Enquanto é a expressão, ela é chamada de estimador, porque depende de uma variável aleatória que não dá para prever corretamente, precisamente, quanto que vai ser a estimativa do P. Cada amostra pode gerar um valor potencialmente diferente um do outro. Por isso que é variável aleatória. Então, o estimador é uma variável aleatória. Função apenas de quantidades amostrais e nunca de parâmetros. Então, só depende do y, que é uma quantidade amostral, e do n, que é outra quantidade amostral. Bom, visto isso, eu preciso dessa estimativa, agora eu vou fazer um intervalo de confiança. Ele é muito simples. Ele vai depender dessa estimativa que eu vou obter aqui, então, portanto, desse estimador que ele depende. Então, o intervalo de confiança com confiança aproximadamente 1 menos alfa, para o parâmetro P, ele é P-chapéu, estimador, mais ou menos a margem de erro da minha pesquisa. Então, essa margem de erro, ela é dada por um quantio Z alfa sobre 2 superior da distribuição normal. Se o alfa for 5%, é o Z0025, para esse caso é 1,96, é o mais famoso que tem. Então, se for 5%, esse valor é 1,96. Alguns autores usam até 2, porque o 96 está muito próximo de 2, arredondo. Então, vocês vão ver livros, use 2 aqui. Por que 2? Porque está muito próximo de 1,96, eles arredondam. Vezes o erro padrão de uma proporção, que é o P-chapéu, 1 menos P-chapéu, que multiplica 1 menos P-chapéu sobre N e extrai a raiz quadrada disso. Isso aqui é o erro padrão desse estimador aqui. Então, erro padrão vezes o valor do quantio superior da normal padrão, nós temos a margem de erro, para mais e para menos. Então, se for 80% e esse valor aqui deu 0,03, 3 pontos percentuais, então eu tenho
um intervalo dado por 80 menos 3, 77. 80 mais 3, 83. Então, a verdadeira proporção de eleitores favoráveis ao candidato A é um valor entre 77 e 83 pontos percentuais, com aproximadamente 95% de confiança. Essa é a interpretação que a gente vai fazer. Então, a confiança não é exata. Quanto maior o N que eu tiver feito para a pesquisa, tiver adotado na pesquisa, mais preciso é esse intervalo, ou seja, mais próximo da confiança de 95 esse intervalo estará. Ou seja, ele me garantirá uma cobertura praticamente de 95%, ou de 1 menos alfa, de uma forma geral, se o meu N é grande o suficiente, se o meu P estiver próximo de meio. Então, essa expressão aqui é muito simples. É P chapéu mais ou menos o E. O E é Z alfa sobre 2, P chapéu, 1 menos P chapéu, que multiplica 1 menos P chapéu sobre N raiz disso. Então, esse é um intervalo de confiança muito simples, só preciso do quantio superior da normal padrão. Vamos fazer um exemplo aqui para mostrar para vocês como utilizar os dois intervalos. Para estudar a proporção de plantas com uma virose em um pomar de produção de sementes, uma amostra de 800 plantas foi tomada. Então, meu N é igual a 800 plantas. Meu N é igual a 800. E eles foram submetidos ao teste ELISA. É um teste rápido para detectar virose. Então, aplicou-se o teste ELISA nas 800 plantas e verificou-se que 5 das plantas, das sementes, né? Estavam, na verdade, sementes de cada planta. Então, 5 plantas das 800 estavam infectadas. Então, obteve o intervalo de 95% de confiança para a proporção de plantas viróticas do pomar de produção de sementes. Então, as plantas foram, no pomar de produção de sementes, que foram avaliadas, usando o teste ELISA. Obteve os intervalos exato e aproximado. Então, os dois intervalos que nós vimos aqui na aula de hoje até agora. Então, a estimativa pontual é 5, que é o número de sucesso. Sucesso, está infectado a sucesso? Não. Por que é sucesso? Porque ocorreu o evento de interesse. A gente está registrando quantas plantas estão com a virose. Então, estar infectada com um vírus significa sucesso do ponto de vista estatístico. Do ponto de vista prático é bom isso? Claro que não. Isso não é sucesso do ponto de vista prático. Mas não estou interessado no ponto de vista prático. Eu estou interessado no sucesso do evento ocorrer ou não ocorrer. O evento de interesse é a planta estar infectada. 5 das 800 estavam. Então, 5 sobre 800, que é o tamanho da amostra, deu 0,625%, 0,00625. Usei bastante casos aqui para ter uma precisão boa. Então, vamos para o intervalo de confiança exata. Então, eu preciso dos quantios superiores da distribuição F. Tem que calcular os graus de verdade. Esse primeiro aqui, os penduricários deles são... Vocês voltam lá na expressão que vocês podem ter anotado naquele slide. Então, é 2 vezes N menos Y mais 1. Então, N é 800, Y é igual a 5 e mais 1. Fazendo essa conta, 1.592. Esse pontinho aqui é separador de milhares apenas. Não é de decimal, não. É português. E o grau de liberdade 2 para esse F aqui é igual a 2 vezes Y. Y é 5, 5 sucessos, 2 é 5, 10. Então, meus graus de liberdade são 1.592 e 10. E o quantio superior que eu quero é o 2,5, que eu vou usar um intervalo de 95% de confiança. Alfa é 5, alfa sobre 2, 2,5%. Então, se eu vou lá no R, ou no final das tabelas lá, lembrando que se eu quero um quantio superior 2,5, eu tenho que entrar com a área esquerda. Aqui no R, o programa usa o inglês, então pontinho é o separador de decimais. Então, 0,975, 97,5% de área à esquerda daquele quantio, 2,5% à direita daquele quantio superior. Então, eu vou usar o 0,975. 1.592 graus de verdade e segundo grau de liberdade 10, tudo separado por vírgula, os argumentos. Quando eu faço isso, ele me retorna aproximadamente, com 3 casas, 3,084. É o valor que vai entrar aqui, ó. Para o outro F, esse F da outra expressão aqui, eu preciso achar esses graus de liberdade aqui, que são 12.590. O grau de liberdade 1 dessa segunda parte é 2 vezes Y mais 1. Y é 5, 6 vezes 2, 12. 2 é 5 mais 1.
E a outra parte, esse 1590, é n menos y vezes 2. N 800, y5, 795 vezes 2, 1590. Então, eu vou lá no R com 12.590, mudaram os graus de verdades aqui, ó, 12.590, 1.592 e 10. Com a área à esquerda, 97,5, porque a área à direita daquele ponto na distribuição sobre a curva F, sobre a distribuição F, é 2,5 à direita. E a esquerda, 97,5, no R eu tenho que entrar com a área à esquerda. Acho esse outro valor aqui, ó, 1953. Então, no lugar desse valor aqui, eu tenho que substituir por 1953. No lugar desse valor aqui, eu tenho que substituir por 3.084. Aqui. O resto são continhas, olha lá. N é 800, Y igual a 5, 1, o 3.084. Sobre Y. Do lado de cá, as incógnitas. N igual a 800, Y igual a 5, Y mais 1, 5 mais 1, vezes o valor de F. Os penduricários é só para achar esse valor, 1953, não entram na conta. Então, aí eu tenho que fazer essa continha. Vou achar 0,02 e 0,0145, ou seja, 0,20 a 1,45%. Então, a verdadeira proporção de plantas viróticas com a virose é um valor entre 0,2, é uma proporção entre 0,2 e 1,45, com pelo menos 95% de confiança. Então, a minha confiança é garantida de ter pelo menos 95%, porque eu tenho um alfa de 5%. Então, eu vou ter pelo menos 95% de confiança de que a verdadeira proporção esteja entre 0,2 e 1,45%. Essa é a lógica naquele pomar de produção de sementes. Essa proporção é o número de plantas que estão infectadas pelo vírus. Bom, usar a aproximação normal. Nossa proporção pontual é 0,00625, ou 0,625%, está aqui. Então, no lugar desse P-chapéu, vou substituir por 0,0625, no lugar daqui também 0,0625 e o N igual a 800. O quantil da normal, eu vou lá na normal, QNorm 0,975, e eu vou achar 19599, arredondando para duas casas, 96. Então, esse QNorm é o valor do Z, 2,5%. Então, eu tenho que entrar com a área esquerda do quantil, se tem 2,5 acima, tem 97,5 abaixo, porque é uma distribuição de probabilidade e a área total é 100%. Então, 2,5 acima, complemento, 97,5 abaixo, à esquerda. Então, no R, sempre a área à esquerda. QNorm, quantil da normal. Norm, abreviatura de normal em inglês, Q de quantil em inglês, que é quantile. Então, veja os limites. Tinha dado 0,20. Aqui deu 0,08, 0,078. Então, 0,08. Então, eu errei um pouquinho aqui. 0,13 pontos percentuais. Porque em porcentagem está isso aqui. E aqui tinha dado 1,45 no exato, deu 1,17. Então, o intervalo de confiança aproximado, porque o P afastou muito de 0,5, o P aqui é um número 0,0625, menos de 1%. Então, a aproximação normal nesse caso, mesmo com N grande, não é tão boa, mas está bem razoável, né, para esse caso. Então, aqui com aproximadamente 95%, eu não consigo atingir 95% de confiança, conclui-se que a verdadeira proporção está entre 0,789, 0,08% e 1,17%, se eu optar por arredondar para duas casas. E a aproximação normal é adequada quando aplicada em uma grande amostra e quando o valor de P se aproxima de meio. Deu razoável aqui. Tá? Podemos dizer que a aproximação é normal. Se a gente puder usar o intervalo de confiança exato, é melhor. Para que eu vou usar uma aproximação se eu tenho um exato? Às vezes a dificuldade é conseguir calcular, achar os valores tabelados, às vezes eu não tenho todas as ferramentas na mão. Então, se o meu P aproximar de meio, que não é o caso aqui, se o meu N for grande, que é o caso aqui, eu tenho as duas coisas andando simultaneamente melhor. Se uma delas só acontecer, como é o caso, só o N foi grande, o P foi muito pequeno, afastou muito de 0,5, de 50%, então a aproximação é apenas razoável. Se as duas coisas não forem atendidas, aí a aproximação é precária. Então eu devo optar
pelo intervalo exato no lugar de um intervalo aproximado. Vamos falar agora sobre o dimensionamento de amostras para estimar proporções binomiais. Então, a determinação do tamanho da amostra para a estimação de uma proporção é um procedimento complicado se for por meio do intervalo exato. Então, vamos fazer utilizando a alternativa de considerar o erro de estimação intervalar dado pela aproximação normal. Então, a margem de erro da pesquisa, que é esse Ezinho aqui, como eu disse, é aquele P-chapéu, mais ou menos um erro, né, que é a margem de erro. É dada pelo quantio superior da distribuição normal, Z alfa sobre 2, vezes o erro padrão de uma proporção, que é a raiz de P, que multiplica com menos P, chapéu, né, sobre N. P chapéu, que multiplica com menos P chapéu sobre N. Essa raiz aqui é o erro padrão de uma proporção, vezes o quantio superior da distribuição normal. Veja, se a gente fixa o N, fixa o alfa, determina o P numa amostra piloto, em um estudo equivalente, parecido, similar àquele que nós estamos realizando, a única incógnita é o N. Então, essa é a lógica disso aqui. Então, se eu isolar o N, explicitar o N nessa expressão, nessa equação da margem de erro da pesquisa, eu chego nessa expressãozinha aqui. Passo Z alfa dividindo lá, elevo ao quadrado, o N está no denominador, então se eu inverter as expressões dos dois lados da equação, depois passar multiplicando o P1 menos P para isolar o N, né, de um lado da expressão, passar multiplicando por outro lado, eu tenho essa expressão final aqui. Então, meu tamanho de amostra, ele é o quantio superior da normal, alfa sobre 2 ao quadrado, vezes P chapéu, que multiplica com menos P chapéu, sobre a margem de erro ao quadrado. Para isso, a gente tem que fixar o valor desse erro, tem que ser um número entre 0 e 1. Por exemplo, eu quero uma margem de erro de 3 pontos percentuais, então esse erro aqui é 0,03. Guardem isso, não posso entrar com 3 aqui, é 0,03, é 3%, 3 dividido por 100, 0,03. Fixo a confiança, essa confiança vai me permitir determinar o quanto que vai, o alfa é o complemento, se a confiança for 95, o alfa é 5%, e o alfa sobre 2, que o quantio superior que depende dele, é 2,5%. Então, se for esse exemplo, o Z alfa sobre 2 é 1,96 ao quadrado. Então, com isso, eu consigo determinar o tamanho da amostra. Mas para fazer essa fórmula, ela não é igual, no caso da média amostral, iterativo, porque não depende o quantio superior da normal, não depende dos graus de verdade, portanto, não depende do N. O N está explicitado do lado esquerdo e essa fórmula é um passo só. Fez a conta, acabou. Só que tem um problema. Eu não conheço quanto que vale o P e a minha amostra ainda não foi realizada, então eu não tenho estimativas ainda da proporção que eu quero. Então eu não conheço uma estimativa P-chapéu do verdadeira proporção P que eu quero estimar. Eu estou dimensionando a amostra para fazer a pesquisa. Eu ainda não tenho a amostra, portanto eu não tenho resultado. Então como que eu faço isso? Então, como ela é dependente do P-chapéu, eu posso fazer uma amostra piloto ou ter algum conhecimento a priori do P que eu posso usar lá. Então, eu posso usar um conhecimento a priori, que é menos comum, ou fazer uma amostra piloto. O que é uma amostra piloto? É uma amostra preliminar menor que a amostra final. Então, se eu estou estudando plantas doentes, eu vou lá, faço uma amostra, por exemplo, de 50 plantas e estimo quanto que vale o P, nessa amostra preliminar chamada amostra piloto. Ou então, se eu estou estimando a proporção de eleitores ao candidato A, eu faço uma pesquisa com 50, com 100 eleitores, inicial, uma amostra piloto, e com essa amostra piloto, com a estimativa, o P que eu estimar, eu vou usar nessa expressão para dimensionar a amostra final. Eu posso aproveitar a amostra já realizada. A amostra piloto vai servir para compor a amostra final. Não precisa amostrar. Se no final eu já mostrei 100 com uma amostra piloto, e eu determino que eu preciso de 1000, eu só complemento com 900. Ou eu posso pegar resultados da literatura que podem ser usados com essa finalidade, né, para ter uma estimativa do P, ter o P-chapéu, em condições semelhantes. Estou estimando a proporção de plantas doentes de uma determinada espécie de feijoeiro aqui em Lavras por uma doença fúngica. Se eu tiver uma pesquisa feita em Maria da Fé ou em outra região de Minas Gerais, próxima a Lavras, com condições mais ou menos parecidas, eu posso utilizar essa estimativa
da infecção como amostra piloto para determinar o tamanho da amostra no meu local específico para eu realizar a pesquisa. Então, eu tenho uma outra alternativa, né, que é de maximizar o valor de N, fazendo com que o dimensionamento não dependa de P, ou do seu estimador P-chapéu. Então, aquela expressão anterior não mais dependerá de P. Então, uma análise matemática da expressão 3, essa expressão aqui, que é a fórmula de dimensionamento da amostra, que vai depender da estimativa do P, porque depende do P-chapéu aqui. Então, o que eu posso fazer? Isso aqui está fixo quando eu escolho 1 menos alfa. Quando eu determino E, isso aqui está fixo. Então, veja que o meu N é diretamente proporcional a P que multiplica 1 menos P-chapéu, que multiplica 1 menos P-chapéu. Ora, se eu multiplicar, esqueça essa parte aqui, né? Vamos usar a equação só com o P aqui. Então, P e, se eu multiplicar o P por 1, dá P-chapéu, menos P ao quadrado, P-chapéu ao quadrado. Ora, isso dá uma equação de segundo grau. Se eu derivar igualar a zero, dá 2P igual a 1, igualado a zero, então dá P-chapéu igual a meio. Então, se eu derivar de novo, eu vejo que esse valor P-chapéu igual a meio é um ponto de máximo disso aqui. Vejamos. Veja que a expressão lá depende de P-chapéu, que multiplica 1 menos P-chapéu. Vamos fazer um exemplo numérico simples aqui. Vamos escolher P-chapéu igual a meio. Quanto que dá meio vezes 1 menos meio? Ora, 0,25. Eu estou falando que esse valor 0,25 é o máximo. Qualquer outro valor de P que eu encontrar, que eu atribuir para o P-chapéu, eu vou ter um valor menor que o 0,25. Vamos fazer um teste? Atribuo o valor de P igual a 0,3, que é menor que 0,5, que é diferente de 0,5. 0,3, que multiplica 1 menos 0,3, que dá 0,7, dá 0,21. Quem é maior? 0,25, que era o que tinha dado com P igual a meio, ou 0,21? Ora, 0,25. Então, quando eu usei P igual a 0,3, eu encontrei um valor menor do que o que eu tinha encontrado com P igual a meio, que é o máximo. Ah, mas se você colocar P igual a 0,7, maior que meio. Ah, 0,7 vezes 0,3, 0,21. E se for 0,9? 0,9 vezes 0,1, né, que é 1 menos 0,9 dá 0,10, 0,1. Então, 0,9 vezes 0,1, 0,09. 0,09 é menor que 0,25. Então, qualquer valor que você colocar de P entre 0 e 1 vai dar valores menores do que 0,25 como resultado, que é o valor máximo obtido quando P é meio. Ora, então se eu substituir na expressão 3, P igual a meio, meio vezes meio dá 1/4. Aí aparece um quarto aqui, eu rearranjando a expressão, vai aparecer um 4E ao quadrado aqui na expressão. Então essa fórmula aqui é a fórmula resultante quando eu maximizo o valor de N. Então, qual é o valor de P que maximiza o valor de N? P igual a meio. E resulta nessa expressão aqui. O custo disso é um superdimensionamento da amostra, à medida que o valor real de P afasta de 0,5. Esse é o preço que eu pago, né? Vou ter um custo maior, porque eu vou fazer uma amostra maior, quando o meu PV real afasta de meio, que é o valor máximo. Então, se eu dimensiono usando essa fórmula máxima, eu vou ter uma amostra muito maior do que eu preciso. Então, eu pago mais caro para a minha pesquisa. Essa é a lógica. Mas se o P aproxima de meio, eu vou ter o valor bem estimado do tamanho da amostra. Bom, qual a vantagem de usar essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui vai me garantir o erro máximo naquele valor que eu prefixei, com aquela confiança de 95. Então, no máximo eu vou ter aquele erro de 0,03, ou 3 pontos percentuais, que foi fixado a priori. Então, se eu fixar um Ezinho de 0,03, eu vou garantir que ele será no máximo 3 pontos percentuais. Se eu uso essa fórmula aqui, que é do N máximo. Mesmo que o N... E vai ser igual a o erro vai ser igual a 3 pontos percentuais quando o P for meio. Se o P passar de meio, esse erro vai ser máximo. Só que eu vou gastar mais, eu vou ter um custo maior. Mas com isso eu faço uma pesquisa mais garantida. E eu não preciso de amostra piloto. Então essa é a fórmula, por exemplo, que o IBOP ou Datafolha e qualquer outro instituto de pesquisa eleitoral ou de outro instituto de pesquisa utiliza para não precisar de amostra piloto. Então, para usar essa fórmula, eu preciso pegar o valor do quantio superior da normal, levar ao quadrado e dividir por 4E ao quadrado. 4 vezes 0,03, por exemplo, se a margem de erro for 3 pontos percentuais para mais e para menos. 4 vezes 0,03 ao quadrado.
1,96 ao quadrado, simplesinho de calcular. Aqui tem um exemplinho, né? Então, era para estimar o tamanho da amostra considerando margens de erros igual a 3 e 5, não, dois casos. Quero fixar o erro em 3 pontos percentuais e 5 pontos percentuais. E confiança 95%. Não confundir a confiança com as margens de erro. 5% aqui é o Ezinho, não tem nada a ver com alfa, diretamente, tá? O alfa é 5%, mas esse erro aqui pode ser 3%, mesmo com um alfa de 5%, pode ser 10%. Então, esse 5% tem nada a ver com alfa, diretamente. Então, considerar ainda diferentes amostras piloto com as seguintes estimativas. Então, aqui é mais para treinar ou utilizar aquelas fórmulas. Então, eu vou considerar uma situação com 3 pontos percentuais de margem de erro, outra situação com 5 pontos percentuais. Vou utilizar a P-chapéu, estimativas, como se eu estivesse fazendo pesquisas diferentes. 1%, 10%, 20%, 40%, 50%. Usar 50% na fórmula 3... nessa fórmula de dimensionamento aqui, equivale a utilizar essa fórmula 4 aqui. Né? Se eu uso meio lá, meio vezes meio dá 1/4, aparece esse 4 que está aqui. Então, usando a fórmula 3 com P igual a meio, é a mesma coisa que usar a fórmula do N maximizado, que os institutos de pesquisa fazem. Então, se o P-chapéu, estimativa na amostra piloto é pequenininha, um ponto percentual, se o P afasta de meio, eu preciso de amostras muito pequenas. Ora, quanto menor o erro, maior é a amostra que eu preciso fazer. Então, se o erro é 3 pontos percentuais, eu precisaria de uma amostra de 43 para ter margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais, para menos, e 95% de confiança. Mas para ter 5 pontos percentuais, que é um erro maior, só preciso de 16, bem menos. Se o P-chapéu é 10%, então, veja, eu já preciso de uma amostra maior. Então, à medida que o P vai aproximando de meio, as amostras são cada vez maiores, vai aproximando do máximo. Porque a fórmula 3, ela depende de P-chapéu, que multiplica com menos P-chapéu, cujo máximo é 0,25 quando o P é meio. E, então, veja, quanto menor o erro, mais eu preciso. Ó. Eu nem dobrei o erro de 3 para 5, mas mais que dupliquei o tamanho que eu preciso. O dobro disso aqui é em torno de 270, tem 385. Então, se o erro é muito pequeno, eu quero ter margem de erro bem pequena, eu pago um preço. As minhas amostras são bem maiores, ó, com 20% de estimativa no P-chapéu. É claro que nosso exemplo ele tem várias situações. Quando você for fazer uma pesquisa, você vai ter se você fizer a amostra piloto, você vai ter um caso só. Então, você vai estar nessa situação aqui. Você pode simular vários erros, mas você vai estar só nessa linha. Aqui eu estou simulando várias situações hipotéticas, tá? Só para vocês entenderem como funciona. Então, se eu uso a fórmula 3 com 600, dá 683, então preciso de 683 unidades amostrais para estimar aquela proporção da população com margem de erro de 3 pontos percentuais para menos e para mais, com 95% de confiança. Ou 246 unidades amostrais para estimar com margem de erro de 5 pontos percentuais para menos e para mais e 95% de confiança. E até chegar ao N máximo, que tanto faz se eu utilizar a fórmula 3 ou se eu utilizar essa última fórmula, que é essa aqui, dá o mesmo resultado. Então, com margem de erro de 3 pontos percentuais, 95% de confiança, se o P-chapéu é meio, então eu preciso de aproximadamente 1068. Todos esses números aqui foram arredondados para inteiro não é um arredondamento clássico. Deu casos decimais, arredondou para cima. Porque se arredondar para baixo, aquele número não seria suficiente. Então, se deu aqui 1067,0001, é arredondado para cima, 1068. E eu posso fazer isso porque o processo não é iterativo igual ao da média. No caso da média, lá eu preciso arredondar, fazendo os arredondamentos clássicos. E aqui, com 5%, 385. Então, é muito menos que eu preciso mostrar se eu considero erros maiores. Se eu estou disposto a tolerar erro para mais para menos de 5% em vez de 3 pontos percentuais, eu gasto muito menos na minha pesquisa. Então, aqui nós estamos comparando o tamanho dos erros. Quanto maior o erro, menor é a amostra necessária para uma mesma situação de P. Ora, só para vocês verem um caso. Ó, nesse caso de P-chapéu igual a 10, margem de erro de 3 pontos percentuais.
Então, esse valor aqui, como que ele foi obtido? Simples. Z-alfa sobre 2 ao quadrado, 96 ao quadrado, Q-norm 0,975, eu acho 96, eleva ao quadrado, P-chapéu na amostra piloto foi 10%, então 0,10, 1 menos 0,10, margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais para menos, então 0,03, não é 3 aqui, senão dá um número menor que 1 aqui, faz sentido nenhum, 0,03 ao quadrado, passa essa continha, arredondo para o valor superior, 385. Então, preciso de 385 unidades amostrais para ter erro de 3 pontos percentuais para estimar a verdadeira proporção daquele evento de interesse com 95% de confiança. Então, nossa aula é isso aí. Até a próxima.